Então, pessoal, bom dia, né? Vou explicar aqui a terceira questão que muitos de vocês ficaram com dúvidas, né? Então, na terceira questão, ele considera valores máximos diários de precipitação. Ele tem os dados da estação A e da estação B. A estação A tem uma série completa de dados, são 17 dados, se eu não me engano, e a estação B também era para ter 17 dados, mas ficou faltando os dados aqui referentes a essas três marcações aqui. Para preencher a falha, a gente tem uma equação de primeiro grau, y é o valor a ser descoberto e x é o valor do dado que a gente tem, né, da estação A, para poder a gente descobrir esse dado faltante aqui da estação B, certo? Então a gente precisa inicialmente preencher as lacunas, preencher as falhas. Então, para a gente fazer isso, vim aqui para o caderno, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente vai ter a equação, a gente vai descobrir primeiro o dado da primeira lacuna, referente ao valor da estação A de 60,8 milímetros, e jogando na equação, né, 0,7524 vezes 60,8 mais 21,5880, deu 67,33 milímetros. Então, preenchemos dessa forma essa primeira lacuna aqui, né, com a informação. Vai ficar faltando essa outra lacuna e essa outra lacuna aqui. Para preencher essas outras lacunas, a gente vai descobrir um y2 referente a um x de 40,4 e um y3 referente a um valor de 78,3 milímetros. É só jogar aqui no valor de x que você vai encontrar esses demais valores, né, para cada um, para x1 ou para x2 e x3, vamos dizer assim. E aí a gente preenche a lacuna e tem a informação completa da estação B, beleza? Então, essa letra A é dessa forma. Na letra B, a gente precisa primeiro anotar quais as informações que a gente tem no exercício. Então, a gente tem aqui a variável reduzida de Gumbel, a média desse valor, que é 0,5128, depende do número de dados que a gente tem. E temos a média do desvio padrão também da variável de Gumbel, já que a gente está trabalhando com valores diários, né? Máximos, valores máximos. Quando a gente trabalha com somatório de chuvas, né, séries anuais, aí a gente geralmente faz a distribuição normal. Isso a gente falou em sala de aula. Então tá aqui os valores, e aí nós precisamos calcular para a estação A e depois para a estação B a média dos valores. Então, se a gente tem aqui 17 valores, a gente vai somar todos os valores, 102, 103, 131, e dividir pelo número de valores que a gente tem aqui, para tirar a média da estação A. Depois a gente vai tirar a média da estação B, somando todos os valores. Aqui vocês já preencheram as lacunas, né? Com a letra A, você já preencheu a lacuna, também tira a média. E com a calculadora, você tem como calcular o desvio padrão. Como é que a gente faz na calculadora? Então, aqui na minha calculadora tá salvo os valores da estação A. Então, eu venho aqui em Shift, que é a segunda função, clico em 2 e aí escolho, eu quero descobrir o valor médio. Então, o x', ele já deu aqui, 83,75. Você vai lá no caderno e anota, média 83,75. Calcular desvio padrão, aí você vem aqui, Shift novamente, clica no 2, e aí você vai agora clicar no 3, para calcular o desvio padrão. Desvio padrão foi 32,73. Você vem aqui no caderno, 32,73. Então, veja que você já tem aqui os dados de algumas variáveis que vão ser utilizadas nas fórmulas. O que é que a questão diz, né? A questão, ela pergunta qual o valor de precipitação qualquer que está associado a um tempo de retorno de 200 anos e qual sua probabilidade de ocorrência na estação A e na estação B. Então, primeiro você vai fazer para a estação A e depois vai fazer para a estação B. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo para vocês calcularem, tá? Então, veja, a pergunta é valor de precipitação e qual a probabilidade de ocorrência, tudo isso associado a um tempo de retorno de 200 anos. Ou seja, qual o valor de precipitação
que vai ser igualado ou superado em 200 anos, tá? Então, é o x qualquer. Usando as fórmulas que a gente tem disponível, a gente vai começar descobrindo a variável reduzida de Gumbel, né? Então, a gente vai utilizar essa equação em que a gente só tem como variável o tempo de retorno. A questão já me disse que o tempo de retorno é de 200 anos. Depois que eu descobri a variável reduzida de Gumbel, eu venho para essa segunda equação. K é igual à variável reduzida de Gumbel, média da variável reduzida e o desvio padrão da variável reduzida. Então, esse valor eu tenho, tá vendo aqui, ó? Tá aqui na questão, aqui em cima, eu tenho esses valores. Valor médio de A eu tenho, desvio padrão de A eu também tenho, mas por enquanto eu só preciso usar a variável reduzida de Gumbel a partir do tempo de retorno. Descubro o K. Depois que eu descobri o K, eu venho para essa outra equação em que eu vou descobrir o X qualquer. Qual o valor de chuva, qual o valor de precipitação qualquer associado a um tempo de retorno de 200 anos. X médio eu tenho, desvio padrão de X eu tenho e o K eu descobri na equação anterior. Obtendo o X, né, a gente já responde a primeira indagação da pergunta. A segunda indagação da pergunta, a qual probabilidade está associada esse valor de precipitação? A gente vem para essa equação. P' é igual a 1 menos exponencial elevado a exponencial da variável reduzida. Veja que a variável reduzida eu descobri nessa primeira equação aqui. Descobrindo nessa primeira equação, eu jogo na fórmula e descubro a probabilidade associada a esse valor de precipitação. Tudo isso vocês vão fazer igualzinho para a estação B, beleza? Então, mata aí a letra B. Vamos para a próxima. Na próxima questão, pergunta a chuva, né, de 150 milímetros está associada a qual período de retorno, tanto na estação A quanto na estação B. Então, veja, a questão já está me dando o valor de precipitação qualquer, que é o X, né? O tempo de retorno eu preciso descobrir. Aí a gente vai anotar essas informações. Chuva de 150 milímetros por dia, tempo de retorno é a variável que eu quero responder, né? Então, eu tenho para a estação A aquelas informações da questão anterior, então eu já anoto e deixo guardadinho aqui. E agora nós vamos escolher as equações. Primeiro, x é igual a x médio, desvio padrão de x, vezes k. X é o que eu quero, x eu tenho, que é o 150 milímetros, que é o valor de chuva qualquer, o enunciado já me deu. X médio eu já tenho também, tá aqui, ó, 83,75. E o desvio padrão de x, que é os dados da estação A, 32,73, também tem. Preciso descobrir quem é o K. A partir do K, eu venho para essa outra equação para descobrir o valor da variável reduzida de Gumbel. Então, eu coloco o valor de K. Esse valor eu tenho, tá aqui no cantinho. Sn eu também tenho, tá aqui. Com isso, eu consigo descobrir esse valor. A partir desse valor, eu venho para essa outra equação para eu descobrir o tempo de retorno. Então, eu faço essa equação todinha aqui a partir da variável reduzida que eu descobri no passo anterior, e aí eu descubro o tempo de retorno. Depois eu faço tudo isso de novo para a estação B, beleza? Então, esse é o passo a passo, é só aplicações de fórmula, né, e a anotação de dados do enunciado para poder a gente conseguir responder a questão. Valeu, até a próxima!